nós vamos falar, no fundo, da Trindade Universal, ou seja, aqueles elementos gerais do universo, onde se inclui quem? Deus, que existe conjuntamente com quem? Com o Espírito e ainda com quem? Com a matéria. Ou seja, Deus, Espírito e matéria é algo indissociável, porque são, no fundo, os três elementos gerais do nosso universo. E, de tal forma, estes elementos são importantes e começam todos por onde? Por onde é que temos que começar? Não será pelo Espírito, não será por onde? Pela matéria. Temos que começar o nosso estudo exatamente por quem? Por Deus. E não é por acaso que no Livro dos Espíritos a primeira pergunta, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E atenção, diz ali que é Deus, não diz quem é Deus. Kardec, quando perguntou aos espíritos, não perguntou quem é Deus, perguntou que é Deus. Ou seja, temos que dissociar Deus de quem? Temos que dissociar Deus da imagem do homem. Porque na antiguidade, muitas vezes, quem é que a gente via? Aquele senhor idoso, de barbas, a que lhe atribuíamos quê? A que lhe atribuíamos o papel de Deus. Não. Deus, dizem-nos os Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E isto foi dito pelos Espíritos a Kardec. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo se iniciou, tudo se gerou a partir de quem? A partir de Deus. E no Livro dos Espíritos é assim, nesta primeira parte vamos também abarcar outros conceitos, como seja, por exemplo, do infinito. Que é assim, todos nós já ouvimos falar no infinito, até ouvimos falar naquele símbolo, aquele 8 deitado do infinito. E nós, se nos perguntarem o que é o infinito, nós se calhar começamos a patinar um bocadinho na explicação. Porquê? Porque no fundo, apesar de nós sabermos, por exemplo, que os números são quê? Infinitos. É uma coisa do nosso dia a dia. Portanto, a noção de infinito está presente em nós. Mas na realidade a gente compreende bem o que é o infinito. O infinito, e quando pensamos, por exemplo, nos números, não é? Pomos ali o 0 e depois temos os números positivos, para um lado, que não terminam. Depois temos os números negativos para o outro lado, que também quê? Não terminam, também tendem para quê? Costuma-se dizer na matemática, para menos infinito e para mais infinito. Portanto, nós temos essa noção de infinito. Mas será que a gente compreende realmente o que é o infinito? Não, se calhar não compreendemos. Mas aceitamos, porque todos nós falamos no infinito. O mesmo vai acontecer com quem? O mesmo vai acontecer com Deus. É algo que nós acreditamos, que nós sentimos, que vem no nosso íntimo, mas que não conseguimos ainda, no nosso estágio de evolução, perceber por completo o que é Deus. Mas temos várias provas da existência de Deus. E, no Livro dos Espíritos, na questão 4, Kardec perguntou: onde é que se pode encontrar a prova da existência de Deus?
E os espíritos responderam num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E se nós pensarmos nisto, é assim, realmente há tanta coisa que nós vemos como efeito, coisas que acontecem no nosso dia-a-dia. Se pensarmos então na natureza, as plantas nascem, reproduzem, mas como é que isto começou? Quem é que originou todos estes efeitos? Qual é a causa deles? E, no fundo, também Kardec nos diz: para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. Nós sabemos que o universo existe. Se ele existe, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus, no fundo, é negar que todo o efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada não existe. E é com base nestes efeitos, no que nós observamos e que não conseguimos atribuir-lhe a causa, ou seja, é quase que pela negativa do que não conseguimos explicar, que nós temos a prova de quê? A prova da existência de Deus. E, na questão 9, Kardec continua a insistir em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Porque era definido Deus como inteligência suprema. E os espíritos dizem, temos um provérbio que nos diz: pela obra se reconhece o autor. Portanto, só temos que olhar a obra e procurar o autor. É assim, é o nosso orgulho que nos vai provocar, como os espíritos nos dizem, é o orgulho que gera a incredulidade. Ou seja, se eu for extremamente orgulhosa, eu vou negar aquilo que eu estou a ver, aquilo que eu estou a observar. Mas também não tenho nenhuma outra explicação. E, como espíritos que somos em evolução, no nosso íntimo, todos nós trazemos o quê? Todos nós trazemos essa semente da existência de Deus. Depois fazemos com essa semente aquilo que o nosso livre-arbítrio nos faz. Decidimos o que queremos. Mas, no fundo, todos nós acabamos por ter em nós essa semente, essa noção da existência de Deus. E isto nós conseguimos ver desde sempre. Porque não conceptuando o Deus como a doutrina espírita o vê, mas desde os povos mais antigos, sempre se acreditou em quê? Em alguma divindade, em algo superior. Portanto, isso é inerente, não é inerente ao desenvolvimento do homem. Não, porque na antiguidade, até nos homens das cavernas, nessas alturas, também já aí havia quê? Cultos a algo superior. Portanto, isso é algo que vem inerente a nós. E, no fundo, mais uma vez, nós temos que acreditar como prova da existência de Deus o quê? E prova da sua inteligência as suas obras. É assim, nós temos ao nosso dispor, e agora cada vez mais, nós temos ferramentas que nos permitem observar e constatar cada vez mais o que existe na natureza, não só ao nível do nosso planeta, ao nível do espaço,
nós temos essa obra feita ao nosso dispor e a causa primária dessa obra, porque nós apenas observamos os efeitos, essa causa primária só pode ter sido o quê? Só pode ter sido por uma inteligência superior, suprema. E essa inteligência suprema é que, no fundo, gerou todos estes efeitos que estão ao nosso dispor para nos predispor aqui à nossa evolução. E temos aqui, mas podemos pensar, mas inteligência, também o homem consegue quê? Também o homem consegue construir coisas. E temos vários exemplos, desde cidades, tecnologia, automóveis, aviões, e isto só para falar nas coisas mais ou menos boas, porque depois também temos as outras partes de evolução não tão boas, se pensarmos nas guerras, nas bombas, etc. Portanto, isto são prodígios que também a inteligência humana vai operando ao longo dos séculos. E são efeitos que têm uma causa. Portanto, qualquer fenómeno inteligente vai provocar um efeito e tem uma causa. E estes foram causas que foram derivados de quem? Da inteligência humana. Mas há aqueles outros efeitos que têm causas que não podem ser atribuídas aqui, não podem ser atribuídas ao ser humano, nem à humanidade. São causas primárias e que são atribuídas a quem? São atribuídas a Deus. O nosso próprio organismo, se nós pensarmos nos nossos mecanismos próprios de respirar, de coração a bater, toda a maravilha que a natureza nos traz e que não precisa da ação do homem para que esses fenómenos ocorram. Eles ocorrem sem a presença do homem. São ciclos próprios da natureza e cuja causa é realmente uma causa primária, uma inteligência suprema. Para além de podermos socorrer-nos destas provas da existência de Deus, também podemos considerar o quê? Também podemos considerar os atributos de Deus. E aí podemos dizer que Deus é quê? Deus é eterno. É assim, e é eterno porquê? Se ele tivesse um princípio, quer dizer que tinha partido de quê? Do nada. Ou então tinha que ter sido criado por quem? Por outro ser. Por isso, é assim que, passo a passo, de grau a degrau, nos vamos reportando outra vez a quê? Nos vamos reportando outra vez ao conceito de infinito. E quando pensamos em infinito, fazemos o paralelismo a quê? À eternidade. Daí dizermos que Deus é quê? Deus é eterno. Também assumimos como outro atributo que Deus é imutável. De facto, o que é algo que é imutável? É algo que não está sujeito a quê? A qualquer transformação. Portanto, se Deus estivesse sujeito a mudanças, então as leis que regem o universo não teriam qualquer estabilidade, porque Deus ia mudando. As leis que Ele criou também iriam quê? Também iriam mudar. Daí que Deus seja também Ele imutável. E é também quê? Imaterial. E isto decorre do facto de ser quê? Imutável. Porque tudo o que é material sofre quê?
transformações. E é assim, nós que vivemos num mundo material, sabemos que toda a matéria sofre quê? Sofre transformações. Portanto, se Deus é imutável, então Ele é também obrigatoriamente quê? Imaterial. E ainda é único. Porquê? Porque só Ele tem o poder de conseguir quê? Coordenar e organizar todo o universo. E dizemos ainda que Ele é omnipotente, ou seja, no fundo estamos a dizer que Ele é único, que o poder de Deus é soberano, que Deus tudo fez. E ainda que Ele é infinitamente quê? Infinitamente perfeito. Porquê? Porque não pode existir nada mais perfeito que Deus. Se foi Ele que nos criou, que criou o universo, criou os mundos, se é Ele que é o único, se é Ele que é imaterial, imutável, que criou as leis que regem o nosso universo, então também é infinitamente perfeito. Porque se não fosse infinitamente perfeito, então se existisse alguém mais perfeito, esse é que seria quem? É que seria Deus. E ainda, que já falámos da suprema e soberana quê? Inteligência. Isto para chegarmos ainda a algo que está nitidamente nos nossos corações. Deus é soberanamente justo e bom. E aqui para nós espíritas, é quase que a base da nossa fé em Deus. Porque esta doutrina ajuda-nos aqui a entender o que se passa connosco, porque é que nos acontecem determinadas coisas, e auxilia-nos a aceitar o que nos acontece, porque temos a fé e a certeza de que Deus é soberanamente justo e bom. Não castiga, não culpa. Deus é justo e bom. Por isso, tudo o que nos acontece há de ter um porquê e uma causa. E temos a certeza, com esta fé em Deus, de que o que nos acontece, as dificuldades pelas quais passamos, vêm para quê? Para o nosso bem. Porque Deus é justo e bom. Ora, passando ao outro elemento fundamental, ao Espírito, também o Livro dos Espíritos nos dá todas as nossas questões e dúvidas. E pergunta, na pergunta 23, peço desculpa pelo pergunta, o que é Espírito? E eles respondem, o princípio inteligente do universo. Qual é a sua natureza íntima? E eles respondem-nos que não é fácil analisar o espírito na nossa linguagem. Para nós não é nada, porque não é uma coisa que é palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Portanto, em que é que nós temos que nos focar quando pensamos o que é o espírito? É, de facto, o princípio inteligente do universo. Pergunta ainda, o espírito é independente da matéria? Ou não é mais do que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz, o som, do ar.
E os espíritos explicam-nos, são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Daí o tal triângulo, Deus, Espírito e matéria, em que espírito é o princípio inteligente, mas, como nos explicam, é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. E então segue-se o que é então agora a matéria. E também no livro dos Espíritos nos explicam o que é a matéria. Questionou Kardec, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Esta definição é exata porque isto é o que nós, neste mundo material, era a questão certa a fazer, porque é o que nós definimos como matéria. Quando andamos na escola e começamos a falar de matéria, dizem-nos, é algo que tem forma, volume e ocupa quê? Espaço. É essa a definição de matéria que nos dão. E quando Kardec questionou, perguntou exatamente se era esta a definição. Ao que eles nos disseram que sim, do nosso ponto de vista, porque só falamos daquilo que nós conhecemos, mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produz a impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Ou seja, há algo mais associado à matéria que nós acabamos por desconhecer. E Kardec, perante esta resposta, perguntou ainda, que definição podeis dar da matéria? Ao que eles nos explicaram que a matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, vem de encontro àquela resposta que nos tinha sido dada antes. Podemos então dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Daí que, acima de matéria e espírito, que já vimos que têm que interagir, temos quem? Temos Deus, que criou ambos. E no que toca à matéria, visto estarmos num mundo materialista, a nossa ciência até os dias de hoje foi considerando matéria e energia. São os dois pontos principais que nós consideramos. E já chegámos à conclusão de que matéria e energia estão relacionadas e representam duas expressões de uma só e mesma realidade. Ou seja, à medida que a ciência vai evoluindo, a ciência terrena do homem, já começamos a considerar a relação entre quem? Matéria e energia, em que começamos a achar que no fundo são a mesma coisa, em estados em estados diferentes. E isso acaba por ser comprovado, de certa forma, a partir da evolução tecnológica, onde começamos a conhecer Começamos a conhecer a constituição do átomo, as partículas que o constituem. Entretanto, temos exemplos de que matéria pode estar em diferentes estados e são exemplos do nosso mundo. Basta pensarmos na água. Eu posso ter água em estado sólido, eu posso ter água em estado líquido e posso ter água em estado gasoso. Ou seja, eu tenho a mesma substância que vai apresentando diferentes estados da matéria.
Ou seja, o que nós conhecemos pode existir em diferentes estados. E assumimos que há estados que nós não conhecemos. Porque no início só falávamos de sólido, líquido e gasoso. E agora já se fala no quarto estado físico. E já começam os cientistas a falar no quinto. Ora, e com o aparecimento da física quântica, etc., temos a famosa equação de Einstein. E igual a mc ao quadrado. Em que vai relacionar o quê? Em que vai relacionar a energia, o E, com o m, que é o quê? A massa da matéria. E vai relacionar com neste caso, com a velocidade da luz, ao quadrado. Portanto, começamos já, mesmo na ciência terrena, a fazer o paralelismo entre quem? Entre matéria e massa, que vão se interconvertendo uma na outra, dependendo das circunstâncias. Portanto, no fundo, vem-nos quase que comprovar que tudo é quê? Espírito e matéria, subordinados a Deus. E realmente Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos confirmam: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A tal trindade universal começámos a falar logo no início. Mas acrescentam: ao elemento material temos que lhe juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Está colocado entre o espírito e a matéria esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza. É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja, para a matéria conseguir adquirir determinadas propriedades, e o espírito também, eu vou necessitar então de quê? Do chamado fluido cósmico universal, que Allan Kardec, na Gênese, me define como sendo fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, tudo veio de onde? Do fluido cósmico universal. E também, no capítulo 6, nos explica: é um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. É o heteromatéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram às metamorfoses, às transformações da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o nosso mundo. E realmente, o fluido cósmico universal, podemos dizer que dá o quê? Dá a forma e as propriedades à matéria. É a fonte, no fundo, é a origem de tudo o que é material. É invisível, imponderável, sutil e rarefeito. E podíamos aqui continuar a estudar muito mais sobre o fluido cósmico universal. E quem tiver curiosidade, leiam a Gênese, porque é um livro fabuloso, que nos ensina tanto.
E também na Gênese nos explicam que no estado de eterização o fluido cósmico não é uniforme, apesar de continuar a ser etéreo, ele sofre modificações tão variadas em género e mais numerosas do que muitas vezes no estado de matéria mais condensado, tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenómenos peculiares ao mundo invisível. Ou seja, sobre os fluidos, ainda tanto nós temos que aprender. E Kardec questiona ainda: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os espíritos dizem-nos que estavam em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos ou noutros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem uma nova quê? Uma nova existência. E Kardec questiona ainda: então, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? E os espíritos explicam: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, podemos dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à nossa própria quê? Transformação. E podemos transmiti-los segundo as leis de quê? Da reprodução. E isto aconteceu com todas as diferentes espécies de seres vivos. E isto, o princípio e o aparecimento da vida, foi algo que demorou o quê? Milhões e milhões de anos. Aliás, o aparecimento do universo é algo que os cientistas conseguem ir aproximando, mas os primeiros instantes ninguém sabe. E os espíritos dizem-nos: o princípio das coisas está onde? Está nos segredos de Deus. Daí que eles já conseguiram chegar quase a 5 segundos do início, mas para lá disso não conseguem, ainda é segredo. Portanto, o princípio das coisas, não é possível ao homem saber o princípio das coisas, faz parte do conhecimento atribuído a Deus. Mas, no fundo, quem é o homem no universo? Qual é o nosso papel? Somos espíritos encarnados em constante quê? Evolução. Muito longe ainda de atingir a perfeição. E essa formação dos seres podemos distinguir em 2 tipos de seres. Podemos ter os seres orgânicos, ou seja, aqueles que normalmente têm quê? Têm vida, ou seja, nascem, crescem, morrem, reproduzem-se, pronto, aquilo que normalmente nós definimos como seres orgânicos. E também temos o quê? Os seres inorgânicos, aqueles que não têm vida, rochas, minerais. Ora, para a formação dos seres, nós temos os elementos como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, que são elementos que fazem parte da natureza e fazem parte de todos os seres vivos e de todos os seres inorgânicos também. E, no fundo, também fazem parte de quem? Também fazem parte do fluido cósmico universal. E, como a própria química nos diz, basta mudar a posição de quê? De um dos átomos numa molécula
para eu já ter o quê? Um composto completamente diferente, com propriedades completamente diferentes. Portanto, no fundo, somos todos constituídos e o universo inteiro é constituído por aquilo que a química diz, os elementos da tabela periódica. E não se conhecem mais elementos. Agora, a forma como eles se combinam é que vai sendo o quê? É que vai sendo diferente e dá origem a uma multiplicidade de compostos, de seres vivos, etc. Ora, questionando se é a mesma força que une os elementos nos corpos orgânicos e inorgânicos, foi-lhe dito que sim, a lei da atração é a mesma para todos, porque as leis de Deus são o quê? Universais. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Matéria é sempre a mesma. Nos corpos orgânicos ela está animalizada. E ele questiona logo de seguida qual a causa da animalização da matéria. A sua união com o princípio vital. E o que é que se entende do princípio vital? É a parte mais importante do fluido cósmico universal. É o agente que dá vida à matéria. A sua fonte vai aonde? Aonde é que vai abastecer? Ao fluido cósmico universal. Este princípio vital acaba por ser o mesmo para todos os seres vivos, só que vai sendo modificado e adaptado segundo as diferentes espécies de seres vivos. A quantidade que cada ser vivo tem de princípio vital também não é igual para todos os seres. Vai depender não só da espécie, como também depois de cada indivíduo. Porque quando reencarnamos não trazemos todos a mesma quantidade de princípio vital. Trazemos o necessário para quê? Trazemos o necessário para cumprir a missão que nos propusemos fazer. Daí que há quem viva 10 anos, há quem viva 100 anos, depende um pouco da quantidade de princípio vital que nos é atribuído. E ainda Kardec questiona, a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou desenvolve-se pelo funcionamento dos órgãos? O princípio vital, sim, vai se desenvolvendo também com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Ou seja, de certa forma, a vitalidade o princípio vital está em estado latente. E nós conseguimos quê? Nós conseguimos com o nosso metabolismo, com as nossas atitudes, vamos conseguindo o quê? Vamos conseguindo regenerar, mudar. Daí a importância de quê? De uma alimentação saudável, exercício físico, descanso, ausência de vícios. Se estamos a ter vícios, estamos a consumir o quê? Estamos a consumir o nosso princípio vital. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando morrem? O que é que nós já sabemos da ciência da Terra? Que quando morremos, o nosso corpo vai-se quê? Vai-se decompor. Ou seja, aqueles átomos, aqueles elementos iniciais para a nossa constituição vão voltar quê? Vão voltar à natureza. Ou seja, morto o ser orgânico, os elementos que o compõem vão sofrer novas combinações e vão voltar, no fundo, aonde? À origem. Vamos voltar ao fluido cósmico que é universal.
Ora, este princípio vital, ele pode esgotar-se, ele pode ser insuficiente, mas ele também se pode transmitir. É o que acontece quando ocorre o quê? O passo espírita. Há uma transmissão de quê? Há uma transmissão de fluidos para o nosso equilíbrio, para nos, no fundo, nos harmonizar e nos dar, assim, uma recarga de energia. Matérias sem princípio vital são os seres inorgânicos. Matérias com princípio vital são os seres orgânicos. Ou seja, estou mesmo a terminar, estou quase a calar. Ou seja, Deus realmente não se mostra, mas nós conseguimos vê-lo pela evidência de tantos factos. Fluido cósmico universal é, no fundo, a origem de quê? De toda a matéria. Criação do espírito é anterior à matéria. E a existência do princípio vital vai, no fundo, dividir o quê? Os seres em seres orgânicos e inorgânicos. E espero que tenham ficado com muita curiosidade, porque, como viram, eu saltei da pergunta 20 para a 40 e tal. Tudo o resto está muito, mas muito melhor explicado no Livro dos Espíritos, e a parte do desenvolvimento da vida, do universo, dos fluidos, está maravilhosamente bem explicado também na Gênese. Por isso, são 2 livros que, do meu ponto de vista, são essenciais, porque nos ajudam a compreender. Se bem que a gente lê uma vez, não compreende. Lê a segunda, já compreende mais qualquer coisa. Lê a terceira, pronto. Outras vezes lê e nem deu por aquilo. E só à 5ª vez é que diz, isto estava aqui. Isto, estou a falar especialmente do Livro dos Espíritos. A gente, quando está a ler, muitas vezes não dá. Falo por mim. Eu já li, mas quando li não devo ter captado, porque eu achei que era informação nova. Por isso, acho que é um livro que, quando a gente tem alguma dúvida, vai lá, porque ao reler, encontra sempre mais uma explicação. E pronto, termino assim. Muito obrigado, não Catarina. Não sei se na hora...